Oi, tudo bem com vocês? Nós vamos agora apresentar o nosso vídeo 28, termos algébricos. Sou a professora Elkiane Luz, com o componente curricular Matemática. Relembrando expressões algébricas. As expressões algébricas são formadas por letras e números. As letras indicam o quê? Que são variáveis, são valores desconhecidos, onde vamos conhecer. E pelos números. Então, está aí relembrando as expressões algébricas. A linguagem algébrica. Por exemplo, nós temos um exemplo aqui formado por 3x² mais 5x. Nós temos aqui, no primeiro termo, o numeral 3 é chamado de quê? De coeficiente. Então, nós temos aqui. Já o quê? O x ao quadrado, ele indica o quê? A parte literal. Então, numeral 3 indica o coeficiente. O x ao quadrado, a parte literal. No segundo termo, porque aqui é a representação do primeiro termo, 5x é a representação do segundo termo. Onde nós temos o numeral 5, ele diz que é o coeficiente. Já o x, que é a variável, é a parte literal. Então, está aí o exemplo. Determinar o valor numérico. Basta substituir a variável por um número dado. Então, nós temos aqui um exemplo, onde nós temos 4x² mais 5x, quando x indica qual valor? Menos 2. Onde tiver a variável x, nós vamos representar pelo valor menos 2. Então, nós temos aqui. A expressão não é 4x² mais 5x. Então, continuo repetindo 4 vezes x. X é quanto? Menos 2. Elevado a 2 mais 5 vezes. Olha o x novamente, a variável x. Então, qual o valor dela? Menos 2. Mais menos 5 vezes menos 2, vai ser como resultado 5 vezes 2, 10. Olha o sinal, mais por menos, menos. Então, aqui eu multiplico 4 vezes 4, 16, menos, mais por menos, menos. 16 menos 10 tem como resultado 6. Operações com termos algébricos. Nós temos aqui adição e subtração. Considere uma figura de forma retangular cuja medida do comprimento é o triplo da medida da largura. Então, aqui está o problema onde nós vamos resolver. Então, ele pergunta: escreva a expressão algébrica que representa o perímetro desse retângulo. Ele quer o quê? Ele quer o perímetro, pela representação da expressão algébrica. Temos que a largura não é x, o comprimento não é 3x. Então, se ele quer o perímetro, então, se são dois lados iguais, porque é um quadrado retângulo, então nós vamos somar 3x mais 3x, vai dar como resultado 6x. Mais x, 7x, mais x, 8x. Vimos aqui que só temos o quê? Variáveis x, onde, no caso aqui, eu posso somar direto, porque só possui variável x. Então, 3x mais 3x mais x mais x, que temos como resultado 8x. Nessa questão, resolvemos o quê? Uma adição de monômios.
Letra B. Escreva agora a expressão algébrica que representa a diferença entre a medida do comprimento e a medida da altura. Então, aqui ele quer a diferença da medida do comprimento e a medida da altura. Temos que o comprimento não é 3x, a altura não é x, então, portanto, a diferença será o quê? 3x menos x. Aqui eu posso fazer direto. Vai dar o quê? 2x. Por que que eu tenho 2x? Ou, no caso, eu diminuí. Por quê? Porque só tem uma variável, que é x. Aí eu posso fazer direto. 3x menos x igual a 2x. Nesse caso, teremos uma subtração de monômios. Multiplicação e divisão. Então, vamos ver aqui. Considere que as dimensões de um retângulo sejam 3x e 2x. Então, conforme a figura. Então, tá aqui a figura onde o comprimento é 2x e a largura 3x. Então, para calcularmos a área, devemos multiplicar essas dimensões. Então, teremos... eu vou multiplicar 3x vezes 2x. Primeiro, eu vou multiplicar os coeficientes, que é 3 e 2. 3 vezes 2 tem como resultado 6. Quando nós temos multiplicação de números, onde temos variáveis, multiplicamos os números e na multiplicação somamos a sua parte variável, que é a sua parte literal. Então, eu vou somar 1. No seu expoente não vem nada, mas eu sei que é o numeral 1. Então, eu vou somar 1 mais 1, 2. Então, temos como resultado 6x ao quadrado. Devemos observar que quando multiplicamos monômios, multiplicamos os coeficientes e a parte literal. Então, exemplo, temos aqui 2x vezes 2x. Então, vou multiplicar quem? 2 vezes 2, que é como resultado 4, e x vezes x. Vai ser o quê? Conserva-se a base e somos expoentes. X vezes x, x. 1 mais 1, 2. Temos aqui 3a ao quadrado, b, vezes 5a, b ao cubo. Então, o que eu faço aqui? Eu multiplico 3 vezes 5, temos como resultado 15. Agora, nós vamos ver que nós temos variáveis a e b. Então, eu vou pegar a, não é 2? Do outro membro, não é a1 elevado a 1? Então, eu vou somar 2 mais 1, 3. Então, 15a, 3. E b? B no primeiro membro é 1 e no segundo é 3. Então, eu só faço, conserva-se a base, que é b, e somos expoentes. 1 mais 3, 4. Temos como resultado 15a ao cubo, b a 4. Observação. Se a parte literal for a mesma, usamos a propriedade de potência. Lembrar, potência de mesma base, conserva-se a base e somos expoente. Foi o que eu falei, né? Conserva-se a base e somos expoente. M mais N. Se a parte literal for diferente, basta deixá-lo indicado no produto. Observação com relação à divisão. Aí ele diz, se a parte literal for a mesma, usamos a propriedade de potência. Então, vamos lembrar. Divisão de potência de mesma base, divisão. Conserva-se a base e subtrai os expoentes. Então, a base não é igual a. Então, vou diminuir os seus expoentes. M menos M. Então, se for multiplicação, conserva-se a base e somos expoentes. Se for divisão, conserva-se a base e diminui os expoentes. Se a parte literal for diferente, basta deixá-la indicada no quociente. Olha aqui um exemplo. 6x ao cubo dividido por 3x igual.
Então, eu vou dividir 6 dividido por 3, vai ter como resultado 2. Não são as mesmas variáveis x, não é divisão? Conserva-se a base e diminui os expoentes. 3 menos 1, 2. Outro exemplo, menos 10x ao quadrado, y², dividido por 2x, y². Então, vou pegar menos 10 dividido por 2. Temos como resultado menos 5. Temos aqui x ao quadrado. E x aqui, não é 1 elevado a 1? Então, 2 menos 1, 1. Não precisa eu colocar o numeral 1. Y², ou a4. Então, menos y2, eu pego e diminuo. 4 menos 2, 2. Temos como resultado menos 5x y². E obrigado pela atenção e fiquem com Deus.